É, galera, é isso mesmo. O dia que eu quase... Na verdade, quase morri não. Mas esse foi o dia. O dia que eu quase morri. Na verdade, eu quase morri mesmo. O dia que eu quase morri sendo atropelado. Esse dia foi quando eu tava soltando pipa. Soltando pipa, eu tava de boa com o vô do meu amigo Guilherme. Esse meu amigo Guilherme, eu já falei ele no canal. Mas vamos voltar pra história. Bem aí na história, tinha um velhinho que tava olhando a gente, que era o vô do Guilherme. O vô do Guilherme tava olhando a gente de boa, soltando pipa. Nós queríamos soltar a pipa muito alto, porque nossas pipas nunca iam pra cima, muito pra cima. Então, a gente só foi lá e subia no morro, que eu falo mais pra frente dele. Mas nós só subia no morro, ia lá, botava a pipa no alto com as mãos pra cima e só tentava subir ela. Se escutarem barulhos é porque eu tô tentando fazer um boneco. Mas, voltando, nós estávamos lá fazendo umas pipas, arrumando elas e soltando também. Nós estávamos soltando as pipas, nós estava de boa. Só que eu não esperava, mas a nossa pipa, a minha pipa na verdade, não estava subindo de jeito nenhum. Ela estava muito bosta. Então eu pedi pro meu amigo Guilherme subir ela. Mas eu não esperava que quando nós fosse subir a pipa ia quase embora. A pipa, sabe para onde que ela foi? Pro outro lado do lugar. Por quê? Nós estávamos soltando pipa numa construção. Não sei porquê, mas nós estávamos soltando numa construção. Eu não deveria revelar, mas é uma construção aqui em Gurupi, especialmente em Nova Fronteira. Mas nessa construção, ela já tá pronta, mas nesse dia a pipa enganchou, sabe aonde? Do outro lado da construção, em um poste que eu tenho certeza, mas em um poste de 30 metros. Com certeza ele tinha 30 metros. Sem brincadeira. Ou 12 metros, não sei. Mas certeza que ele poderia ter uns 30, 20 ou 12 metros. De tão grande que era. Cara, esse treco era tão grande, mas tão grande que quase nem dava pra ver a pipa no alto. Você tinha que inclinar sua cabeça. Esse é demais. Era como se fosse aqueles bonecos que viram a cabeça. Esse igual um monstro. Só que ao contrário, pra cima. Em vez dos lados, pra cima. Parece aqueles bichos. Não sei se vocês já viram, mas parece. Parecia muito. Você tinha que fazer isso. Só pra ver a pipa lá no alto. Só que nós estávamos soltando lá, então, já que ela tinha enganchado, ela não enganchou de boa, assim, do nada. Quando ela enganchou, na verdade foi do nada assim, mas ela não enganchou igual pipas normais engancham. Ela enganchou tão rápido, mas tão rápido, que nem o Flash tancaria essa coisa, cara. Mano, essa pipa se enganchou, querendo quase, porque não dá pra tancar uma pipa dessas, cara. A pipa foi tão rápido, mas tão rápido que eu mal olhei pra pipa. Ela já tava lá enganchada. A gente achou que ela tinha enganchado numa casa, mas não. Ela tinha enganchado no poste, como eu já falei. Nós foi pro lugar do poste, lá do outro lado da rua. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu achei um buraco, vamos chamar ele de buraco tilifal. Esse buraco, não sei se vocês já viram um buraco tão grande numa construção. Lá ele, mas eu não sei se vocês já viram um buraco tão grande desse numa construção. O buraco, certeza que ele tinha 5 metros, não, uns 2 ou 3 metros para baixo, porque ele era muito grande. Então,
ele poderia ter uns 3 metros para baixo. Mas então, fomos lá, soltando a pipa, quase, porque nós estávamos tentando tirar a linha, mas não dava. Então nós foi partir para a coisa que todo mundo ia fazer. Falar que nós ia conseguir. Meu amigo, ele gostava muito de pipa, dessa pipa também. Então ele não deixaria ela enganchada de jeito nenhum. Não só para deixar a cidade feia, mas também para recuperar. Não só para deixar a cidade feia, que ele não deixaria, mas também para deixar a cidade. Mas também para soltar essa pipa mais uma vez. Mas então fomos lá. Ele falava: não, nós vai conseguir. Não, nós vai conseguir. Toda hora ele falava: nós vai conseguir. Pra mim, eu tava falando que a gente não ia conseguir. E ele tava falando tanto que a gente ia conseguir, que eu até enjoei de tanto que eu não pensava positivo. Mas, como eu disse, fomos lá. Nós fez um caminho grande até. Eu fui de um lado, ele foi para outro. Esse lado que eu fui era o lugar do buraco tilifal. Eu tava na direita, ele tava na esquerda. Mas ele só tava lá querendo pegar pipa. Então ele foi pro lugar que mais era rápido para chegar na pipa, porque lá tinha 2 lugares. Um lugar por dentro da construção e outro lugar por fora. Mas lá não tinha trabalhadores, então não tinha problema nós enganchar a pipa, né? Eu acho. Então fomos lá. E ele falando: não, nós vai conseguir, cara. Nós vai conseguir. Eu só falava que não ia conseguir. Mas nós não iria conseguir mesmo. Pelo que eu achava, nós não ia conseguir. Então, só fomos lá, né? E tentamos pegar. Aquele poste era tão grande que nem dava pra pensar que a pipa ia cair. De tão grande que ele era, cara. Então, eu só fui falando: não, vamos conseguir. Pronto, só isso. Só isso. Fala cinemática. Não vamos conseguir, só isso. Mas, tá. Fomos lá tentar pegar a pipa. Tentando pegar a pipa, o Guilherme foi lá. Só que uma coisa que eu não falei. Antes da pipa cair, a pipa, ela foi muito chatinha para controlar. Só que em expectativa. Nós achava que ela ia ser chata para controlar. Mas a realidade é muito mais cruel, como vou dizer aqui, que a gente achava. A pipa nem deu para olhar ela já enganchou. Sim, foi desse jeito. Então, fomos lá, né? Fomos tentar pegar. E eu falando: não vamos conseguir, não vamos conseguir. Essa pipa tá tão alta, mas tão alta. Mas eu não sei porquê, mas eu só escutei uma coisa. Uma única coisa. Foi rápida e sincera. Quem? Só escutei o Guilherme falando meu nome. A pipa tinha caído no chão. Nem dava pra pensar que ela ia cair. Mas ela caiu, né? Então, vamos pegar ela. Então, eu fui correndo. Ela não tava saindo de jeito nenhum. Eu tentava torar a linha, mas a linha não torava. Parecia linha chilena. Porque ela me machucava, mas eu não machucava ela. Mas eu tava no meio da rua. Um carro tava vindo. Eu fiquei tão assustado, mas tão assustado. Cara, eu só usei toda a minha força
Eu só usei toda a minha força. E a pipa saiu. Sim, a pipa saiu. Eu não sei como, mas ela saiu. Mas, já que ela tinha saído, eu corri pra pegar ela. Corri pra pegar ela e quando eu peguei ela, a gente tava comemorando demais. Eu estava gritando que nem maluco. Eu estava muito feliz. Só que quando a gente chegou, não sei porquê, mas nós chegou 2 vezes na hora certa. Uma que foi com o vô dele, que tava com uma cara de bosta. Uma cara de merda. Cara, coitado do mano. O mano tava lá no sol quente, teve que esperar nós no sol quente. Eu sentia dó dele, só de olhar pra cara dele, eu só sentia dó. Vamos chamar ele, não que ele parecia, mas vamos chamar ele de Velho Lula Molusco, ou Vovô Lula Molusco. Porque vocês já sabem, né? 2 crianças, como posso dizer, eu acho, atormentando um cara que tem nada pra fazer. Só tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas então, né? Pegamos a pipa. O coitado do nosso Lula Molusco lá no sol. Lá só esperando a gente. Foi lá. E nós pegamos a pipa, mostramos como que nós falamos a história. E ele já falou. De tanto que a cara dele tava com uma cara de bosta. Ele só falou, vamos pra casa. Ele tava com uma cara tão de bosta, mas tão de bosta. Ele nem queria mais viver quase, parece. Parece ser que ele nem queria mais viver. Coitado, coitado, eu tava lá. Tava lá no sol, só esperando 2 crianças. 2 crianças chegar com uma pipa na mão. Mesmo que a pipa logo ia morrer. Mas chegamos com a pipa, não é? Chegamos com a pipa na mão. Falamos a história e fomos só pra dentro de casa. Só fomos pra dentro de casa. E pra dentro de casa lá, nós estava lá e falando que nós conseguimos pegar a pipa. Aconteceu isso. Eu mal cheguei, a mãe dele falou, não, ô Kiken, sua irmã acabou de chegar bem aqui na casa da sua tia. Que minha tia era do lado da casa do meu amigo. Então, logo ela já ia me chamar. Olha a lógica que ela faz. E ela me chamou. Chegou lá. Quando ela chegou, eu contei a história inteira. Sem cortes. O tanto que nós andou. O tanto que nós demorou. Porque o caminho era grande. Então nós tínhamos demorado. O tanto que nós demorou e tal. Eu só fui pra casa. Porque a gente tinha... Sabe a hora que nós tínhamos chegado na hora certa? Então, essa hora certa, essa minha hora, agora foi a hora da minha hora certa. Porque eu cheguei, na verdade, foi de nós dois mesmo, mas a hora certa de que eu cheguei, ela já falou. Sua irmã tá bem aqui do lado da casa, tá bem aqui na casa do lado da sua tia. Pronto, só isso. E eu só fui. Quando ela chegou, eu contei a história e tudo. Quando eu contei a história pra ela, ela só me chamou pra ir pra casa. Quando eu cheguei, eu falei a história inteira. Quando eu fiz a história, falei a história inteira pros meus pais, minha mãe, a Pamela, minha irmã, eu só fiz uma história de pipas e ninguém tava ligando, só falei mesmo. Mas eu só falei depois que eu fiz a nossa incrível história de pipas, que ninguém tava querendo ver ou escutar. Eu
Fui lá e só deitei pra jogar. E depois almocei, 2 segundos depois. Mas esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, por favor. E se inscrevam. Que eu queria fazer alguma coisa que preste, né? Monetizar o canal. E pelo menos ganhar dinheiro, alguma coisa do tipo. Queria fazer alguma coisa que preste, né? Mas esse é o vídeo. Se gostaram, se quiserem mais histórias, até posso fazer a história. Mas esse foi o vídeo, essa foi a história. Então, falou.